Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Como Entender o Novo CPC com Flecha. E hoje nós vamos dar continuidade ao tema do vídeo de semana passada. Semana passada falamos sobre petição inicial, agora a gente segue com o ato processual seguinte, que é a audiência de conciliação, lá no procedimento comum do processo de conhecimento. É evidente que eu não vou começar, vocês já acostumaram com isso, sem que eu peça para você se inscrever aqui nesse canal. Se inscreve aqui para a gente continuar o nosso trabalho sobre o novo CPC. Podemos? Bom, a audiência de conciliação está prevista no artigo 334 do novo Código. E esse ato processual, a audiência de conciliação, passou por profundas alterações. Essas que nós temos que saber, seja se você exerce a advocacia, seja se você se prepara para fazer uma prova de concurso público. Porque nos dois lugares, nas duas searas, na advocacia ou numa prova de concurso, esse tema, audiência de conciliação, pode exigir de você um conhecimento muito específico, criado pelo novo código, porque não existia no código anterior. Bom, primeiro de tudo, o momento em que essa audiência ocorre. A audiência de conciliação, ela está localizada entre a citação e a contestação. Ou seja, a audiência de conciliação ocorre no processo antes mesmo do oferecimento da contestação. O que vamos combinar foi um espetáculo. Pensa comigo, Código Velho. O réu era citado, constituía advogado, que se debruçava num monte de documentos para elaborar uma contestação. Fazia a contestação, dava um trabalho danado para fazer aquele negócio. E depois que ele apresentava a contestação, havia uma audiência de conciliação. Nessa audiência, fazia-se acordo. E o meu trabalho para elaborar aquela contestação foi para nada. Foi para o espaço. Eu joguei meu tempo fora. Não é muito melhor? Tenta a audiência de conciliação primeiro. Teve acordo, acabou o processo. Não teve acordo. Bom, agora sim, eu vou lá escrever a minha contestação, porque realmente não houve possibilidade de acordo. Não é muito mais lógico? Faz muito mais sentido. Aplausos para o Código, então, nessa colocação da audiência de conciliação antes da contestação. Pois bem, essa audiência de conciliação, no Código Novo, passa a ser obrigatória para as partes. As partes e seus advogados precisam ir nessa audiência, precisam estar presentes nessa audiência. Ah, Flecha, por que é obrigatório? Tem um artigo dizendo que a presença é obrigatória? Exatamente com essas palavras, não. Mas o artigo 334, parágrafo 8º do novo CPC, diz expressamente que se a parte ou o seu advogado faltar essa audiência sem justificativa, essa ausência é ato atentatório à dignidade da justiça, punida com multa de até 2% sobre o valor da causa. Então, essa audiência é obrigatória? É sim. Ah, mas o artigo não fala que é obrigatório. Nenhum artigo de lei fala isso. Não tem nenhum artigo de lei que diz é proibido matar. Não, tem algum artigo que fala é proibido matar? Não, não tem. Está dizendo que se você matar, tem pena de reclusão de 6 a 20 anos. Então, essa audiência é obrigatória? Tem que ir? Se não for, vai PM na tua casa te buscar? Não, claro que não. Mas a obrigatoriedade está no sentido em que a ausência sem justificativa acarreta uma sanção. É ato atentatório à dignidade da justiça com pena de até 2% sobre o valor da causa de multa, caso falte essa audiência. Então, repare que existe sim uma obrigatoriedade de comparecimento nessa audiência. Essa obrigatoriedade vale para todo mundo, vale para as partes e para os seus advogados. Flecha, o advogado pode ir sozinho na audiência, sem a parte, e fazer a dupla função, advogado e preposto da parte? Não, não pode. Ah, mas advogado pode ser preposto. Pode. Advogado pode ser preposto. Advogado pode ser advogado. Ele só não pode fazer as duas coisas simultaneamente, porque isso é vedado pelo Estatuto da OAB. Não dá para fazer as duas funções ao mesmo tempo. Eu vou sozinho na audiência e sou, ao mesmo tempo, advogado e preposto da parte.
Eu não vejo muito sentido para isso não, tá? Mas é expressa previsão legal, não pode. Então, pode ir na audiência 2 advogados, um para fazer a função de advogado e o outro fazendo a função de preposto? Pode, nenhum problema. Não pode um mesmo advogado para as 2 funções. Se faltar, pena de multa, já vimos 334, parágrafo 8º. Outra grande inovação com relação a essa audiência de conciliação ou sessão de mediação, depende do caso concreto, mas a grande novidade está ela é obrigatória, mas existem 2 exceções. Existem 2 casos em que não se realiza a audiência de conciliação. E essas 2 hipóteses estão no artigo 334, parágrafo 8º. Que hipóteses são essas? Primeira, eu falei 8º? Me perdoem. 334, parágrafo 4º. Perdão. 334, parágrafo 4º. E lá tem 2 incisos. O inciso 1 diz que não vai haver audiência de conciliação se as 2 partes, autor e réu, disserem que não querem essa audiência. Percebam que é indispensável que todos digam, autores e réus, em caso de litisconsórcio, por exemplo, todo mundo, todos os autores, todos os réus, todo mundo tem que dizer que não quer a audiência. Porque se uma das partes disser que quer, vai ter audiência. E mais, o 334, parágrafo 4º, inciso 1, ainda diz que essa manifestação da parte dizendo que não quer audiência tem que ser expressa, o que significa dizer que se a parte não falar nada sobre querer ou não a audiência, o seu silêncio significa que a parte quer a audiência. Cuidado com esse detalhe. E a segunda hipótese na qual não há audiência de conciliação é bem simples de entender. Nas hipóteses em que o processo discutir uma matéria que não admite conciliação. É claro, né? Se a causa não admite conciliação, não há por que marcar audiência de conciliação. Faz muito sentido. 334, parágrafo 4º, inciso 2. Nesses casos, não ocorre a audiência de conciliação. Muito bem. Essas são as grandes modificações com relação à audiência de conciliação. O momento em que ela ocorre, se ela é obrigatória ou não. Em sendo obrigatória, a gente já viu que os 2 casos em que elas são, os 2 casos excepcionais em que não ocorre a audiência de conciliação. Essas são as grandes novidades com relação a esse tema. Fica ligado nisso. Seja você um advogado que faz audiências de conciliação, seja você um candidato que se prepara para um concurso público, porque essa é uma grande questão de prova. Ok? Eu me despeço de vocês. Na semana que vem, a gente volta falando de mais novo Código de Processo Civil. Tchau, tchau!